Eles aqui, ó, torcedores do Jair, ó. Os enfermeiros, aqui, ó. Que tá levando ele pra ver. Enfermeiros aqui, ó. Entrevista aqui, ó. Sabe onde é o Bardão aí, essa mulher? Deve saber, né? Você vai em São Paulo, né? Você vai em São Paulo. Você é do Baiano, é São Paulo, não é mista? Não. É Bahia? Bahia, eu torço pra time tricolor, só torço pra tricolor. É mesmo? Então é mista, é Só X torço pra tudo. time bom, cara. Sei, então é X tudo. Porra, tricolor, Tem velho. que ser só o time da sua terra, pô. Não. Negócio de tricolor. É porque o Bahia tá fudido, aí você tem que torcer pro time maior, né? Eu entendo. Que pedal, filma aí o lixo aí. Vocês também aqui, Luiz? Oi. Olha lá o lixo. Os enfermeiros. Fedor da porra, viu? A enfermeira. Esse áudio, este belíssimo vídeo de um torcedor humilde do Bahia, um infeliz que estava indo pro Barradão, conversando sobre a torcida, torcer pro São Paulo e torcer pro Bahia ao mesmo tempo. É um fenômeno que é relativamente muito comum aqui na Bahia, em Salvador também. Você muito provavelmente vai ter algum amigo que é flamenguista, São Paulo, Santos. A gente, inclusive eu e meu amigo Joás, por favor, se apresente. Olá, hoje iremos discutir sobre esses vagabundos aí que torcem para time de fora. A gente tem amigos que são torcedores para times de fora. A gente tem um que torce pro Santos e outro que é um satanás, porque o desgraçado Ele não consegue tem torcer pro Vitória, pro Atlético Paranaense e pro Manchester City ao mesmo tempo. Então é um processo assim. É um processo que a gente fica bastante encucado, fica bastante indignado como torcedores de times nordestinos, mas que a gente precisa colocar uma ótica interessante em relação à forma como estes torcedores eles nascem e também pela forma como nós temos reações contra esse tipo de torcedor dentro da nossa comunidade tão amada que é a do futebol. Meu amigo Joás, qual a sua opinião sobre torcedores mistos? Rapaz, eu não concordo com esses torcedores aí, porque eles são realmente a vergonha do Nordeste, como fala os torcedores dos times locais, quando encontra esse tipo de gente aí, né, essas pestinhas no nosso estádio. Você vai no Barradão, querendo assistir o jogo do Vitória, aí Flamengo, e tá lotado de flamenguista, aí você vai perguntar de onde ele é, e o cara mora em Chique Bahia. Você vai na Fonte Nova assistir Bahia e Palmeiras, e tá lotado de palmeirense que mora aqui do lado em Vila Canária. Então, pra mim, esses caras aí, eles deveriam fazer um esforço pra parar de torcer pra esses caras. Cara, na moral, eu fico assim, às vezes, eu fico bolado, cara, porque vai ter Bavi em Baba. A gente tem esses babas temáticos aqui em Salvador, e aí o Bavi é muito forte, obviamente, por ser a grande rivalidade daqui. E aí, tipo assim, você vai ter tem um cara lá que é muito bom no nosso baba, e o cara fala que é Flamengo, tá ligado? Ele não vai participar, ele é só Flamengo, e você fica assim, meu Deus, um talento desse não vai pra lugar nenhum, por causa de um timinho que ele nem visita. Não dá. Isso me ofende. Isso é tipo quando o Formiga falou que era flamenguista, tá ligado? Aquilo me magoou. Mesmo ele sendo cearense, ele não tem nada a ver, mas ele me magoou naquela declaração dele. Só que acho que não dá pra gente sempre culpar eles, porque realmente não é só culpa deles. Porque já tem essa influência, que iremos discutir mais à frente, da mídia e do rádio e dos próprios pais desses mais jovens, que na nossa cabeça teria mais escolha de torcer para o time daqui, já que vivem na atualidade e não precisam se render muito a essa... Isso que a mídia fez com o povo antigo, mas acaba passando a paixão de torcedor, assim como eu torço pro time do meu pai, e meu colega também torce pro time do pai dele, mas não dá sempre pra culpar eles, mesmo sabendo que eles tinham outra opção. Sempre existe outra escolha, além de cometer o mal, e deixar isso muito claro. Mas acho que no caso deles era um pouco mais complicado. Uma coisa que a gente tem que parar pra analisar quando a gente vai conversar sobre futebol, principalmente torcedores que já são daqui, a gente sempre tem essa rivalidade mesmo. Eu vou ter que ser bem sincero, a gente tem uma rivalidade contra time de Eixo, a gente não gosta deles, odiamos eles, temos a concepção de que somos sempre atacados pelo privilégio que eles recebem. Isso não é uma coisa que é exclusiva do futebol, eu acho que é uma coisa que é interessante da gente estar sempre trabalhando, porque o futebol, ele é muito, apesar da gente não ter às vezes essa noção, não estar sempre pensando sobre isso quando assiste o esporte, o futebol ele espelha muito a nossa sociedade, ele é um reflexo interessante de discussões que a gente tem ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E nesse caso, essa rivalidade que a gente tem muito se ergue pela
pelo privilégio, pela forma como o Sul e o Sudeste é estacado de investimento, de infraestrutura do Estado, da construção de imagem que a gente tem de lá em comparação com o que temos aqui, os investimentos infraestruturais que são feitos, as construções, os monumentos gigantescos que eles fizeram ao longo dos últimos anos para o Sul e o Sudeste, enquanto o Nordeste ele acaba sendo abandonado para si próprio. É um sentimento de abandono que a gente tem e que carrega uma marca histórica muito grande. Então, a partir daqui, dentro deste episódio, a gente vai tentar fazer uma análise sobre isso e trazer algumas informações. Não posso prometer que vai ser um episódio extenso, muito grande, porque se existe um investimento ainda em outros episódios que onde a gente vai tentar se dedicar a falar um pouco mais detalhado, mas é um fenômeno interessante que a gente gostaria de trazer aqui, porque a gente está sempre interagindo com essas pessoas, a gente sempre tem eles nos nossos meios sociais. Então é importante e consegue conversar com história, apesar de a gente não ter um desenvolvimento gigantesco sobre isso. Não vai ser um TCC humano esse trabalho aqui, mas é interessante. Irmão, outra coisa, movimento antimisto, qual que é a sua opinião? O que você pensa assim quando você vê as reações de alguns jogadores? Você viu o caso da mulher que expulsou os torcedores flamenguistas do Castelão. Do Castelão? Sim, cara, eu vi esse episódio aí e eu achei que ela estava certa, porque eu também faço parte do movimento antimisto. Pra ser sincero pra você, eu sou um cara que sou antimisto. Eu não fecho aí com esses caras aí. Eu não fodo com nenhum deles, né? E eu acho que ela estava correta, porque não apenas pelo fato de a gente ser contra esses torcedores, mas uma questão mais de segurança também. Porque o cara, ele tá ali, torcendo pro time rival e tá inserido na torcida mandante. E a gente sabe como funciona os torcedores dentro do estádio. Os nervos estão ali à flor da pele, principalmente questão de bebida, tal. O pessoal já chega no estádio, já bebeu antes de entrar, então tá querendo procurar confusão, né? Já tá fora de si, já entra fora de si. E você ser um cara que tá torcendo contra o time que está jogando em casa com a maior parte da torcida, não acho que seja uma boa ideia. Não acho que você tem que estar inserido naquele espaço, sabendo que você está colocando a sua vida e também das pessoas ao redor em risco. O futebol, cara, ele mexe com a gente, cara, e aí às vezes são certos sentimentos que são colocados ali dentro de campo que a pessoa se transforma completamente. No entanto, o grupo aqui, apesar de entender que é necessário a conscientização da torcida mista, eu acho que a gente tem que ter um pouco de discernimento. Eu acho que às vezes a violência explode para uma proporção gigantesca. A gente tem noção do que o futebol ele pode significar e do impacto que ele tem no ser humano, mas às vezes certos comportamentos são injustificáveis. Injustificáveis, cara. A gente tem estamos planejando fazer um episódio sobre as torcidas organizadas. Vocês podem ver que aqui a gente tem vários casos, inúmeros casos de violência, de agressão entre as torcidas, entre os torcedores. Ultimamente, se eu não me engano, teve até o caso do cara no Bavi, que ele foi agredido porque ele era torcedor do Bahia e estava no meio da torcida do Vitória, né? Enfim, o futebol... Eu duvido da veracidade dessa informação, mas realmente foi algo que pode ter acontecido, mas que não trouxe fonte suficiente para provar que era realmente o torcedor do Bahia infiltrado. E algumas vozes dizem que na verdade era o torcedor do Vitória e que eles estavam brigando por causa de uma bandeira, mas realmente pode ter sido o torcedor do Bahia. São duas histórias A informação circula de uma forma muito estranha, né, cara, ultimamente. Sim. E falando sobre circulação de informação, olha aí a transição excelente que eu venho trazendo aqui. Informação é uma coisa muito importante. A forma como a comunicação ela atua na nossa sociedade, ela é extremamente relevante, principalmente quando se trata desse tipo de comércio,
que é o futebol, que depende da visibilidade, da forma como ele se sustenta. A gente tem uma justificativa muito interessante para o processo de formação desse tipo de torcedor. Para vocês que não sabem, a grande forma de comunicação no início, na verdade até os anos 60, 70, era a rádio. A rádio, na verdade, apesar dela até compartilhar espaço com a TV por um tempo, ela continuou sendo muito forte, principalmente porque a TV não era algo tão acessível assim. Exato. E muito menos como é hoje, que você pode ver jogo do Vitória até no pirateado aí do Multicanais, que eu tô ligado que vocês usam aí, quem torce pro Vitória, que não pode ir pro jogo. Tô ligado? Então, a forma como se circulavam as informações eram completamente diferentes. E as rádios que eram predominantes no interior, aqui em Salvador também existia uma competição forte entre a Rádio Globo e a Rádio Sociedade também. A gente tem uma proliferação muito forte de times do Sul e do Sudeste, na verdade. Do Sul e do Sudeste, mas principalmente do eixo Rio-São Paulo, para essas regiões que são mais remotas em questão de comunicação. Os estaduais, que assumiam valores completamente diferentes do que são hoje, mas que eram extremamente fortes e chamavam a atenção, traziam a exposição de times como Flamengo, como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Vasco. São times que eram dominantes em suas épocas, traziam uma rivalidade muito forte, apresentavam jogadores que mais tarde seriam apresentados na seleção. E aí, enfim, se tinha uma espécie de presença muito forte e midiática dentro desses cantos e que influenciava, de uma certa forma, aquele torcedor do interior que não tinha acesso ao Campeonato Baiano, por exemplo. O Campeonato Baiano, ele só vai ser realmente transmitido com uma decência a partir dos anos 2000. Então, a gente passa muito tempo no escuro em relação aos grandes clubes. O Vitória e o Bahia, eles assumem mais esses espaços um pouco mais tarde em comparação com clubes como o pessoal do eixo Rio-São Paulo, né? A questão de mercado também, a forma como se pronuncia esses clubes, né? O Vitória, ele consegue uma expressividade a partir dos anos 90 com jogadores de destaque, o Bahia também nos anos 80, formando alguns esquadrões que são interessantes para a formação de ciclos da seleção brasileira, jogadores de base, mas não é difícil fazer essa comparação contra times do eixo Rio-São Paulo, que são os principais mercados aonde o dinheiro circula melhor. Então, ícones vão acabar surgindo mais, esses cantos sendo expostos por essas rádios, né? A gente tem também uma questão muito interessante, que é de que essa relação acaba transformando uma necessidade de se assumir uma identidade. A gente tem uma dissertação muito interessante, que é a Bahia de todos os times. Se eu não me engano, este é o nome. A gente foi fazendo a leitura dessa pesquisa também, muito interessante. Depois a gente vai disponibilizar aí na descrição aonde a gente tá pegando tudo, né? Ela conversa de uma forma muito interessante. São poucas páginas, mas páginas com uma quantidade densa de informações sobre o processo de formação de identidade de um torcedor como este. Ele acaba se identificando muito mais com o clube do exterior, um clube estrangeiro, entre muitas aspas, do que com o clube daqui. Ele traz torcedores da torcida jovem do Vasco, ele tem famílias aqui na Bahia, Flamengo, Jovem Flá também. Tem torcedores, acho que é capaz de vocês até encontrarem setores da Mancha Verde aqui. Tem caras que a gente encontra às vezes vestido. Eu encontrei um no Atacarejo uma vez. Eu tava andando com o nosso colega aqui, perto da UNEB. Então a gente consegue ver a formação de identidade desses torcedores e a forma como eles vão, apesar de estarem em outros lugares, com a circulação de informação, a gente cria essa identificação com o clube, cria essa identificação com a torcida e transforma essa experiência com o clube em algo coletivo. Então, vocês têm que pensar um pouco mais no torcedor misto. Você utilizou o termo vítima no começo. Eu acho que é vítima da forma como se monopoliza a informação da rádio, mas é interessante ao mesmo tempo você ver como que, apesar deles nunca terem conseguido ir no estádio do clube que amam, eles conseguirem se identificar com o clube, conseguirem ter essa relação com
torcedores de lá. O Flamengo, ele, em tempos em que a Fortaleza colocou esses sinais da vergonha do Nordeste, o Flamengo, ele traz bandeirolas defendendo os torcedores que são daqui. É interessante, é uma interação que eu acho interessante de se ver. Eu fico, às vezes, no meu lado de torcedor, fico enojado com os colegas que são corintianos, com os colegas que são flamenguistas e apenas flamenguistas, mas eu entendo. Eu acho que faz sentido, eu acho que é interessante você aproveitar o futebol de uma outra perspectiva e traz uma nova classe de torcedores, né? Eu acho que eles são uma representatividade interessante da forma como a comunicação, ela traz mudanças, cria fenômenos diferentes. Sim. Em relação a essa autodefesa do Nordeste, a gente acaba entrando muito na defensiva, muito por essa questão dessa diferença de prioridades que são feitas, né? Cara, me lembra agora aí o nome do Nordeste, o nome da pesquisa, na verdade. Não é do Nordeste, o nome da pesquisa. Sim, Arthur Alves de Vasconcelos. De Arthur Alves. Ele vai fazer uma pesquisa muito interessante sobre como que o Nordeste, ele, ao mesmo tempo que tem essa geração dessa identidade do torcedor misto, a gente tem os antimistos, que são uma manifestação da autodefesa do futebol nordestino em comparação com essas diferenças. Ele vai falar sobre como essa rivalidade, entre aspas, vai surgir mais ou menos no início da crise açucareira e do crescimento do café dentro da economia, né? As alterações de prioridades que são feitas em decorrência desses eventos, e sobre como que a gente vai acabar ficando meio que se cria uma imagem de um Nordeste Norte-Nordeste, na verdade, que se encontra em um estado arcaico por essas questões que a crise açucareira veio a trazer, que essas famílias que se sustentavam aqui através disso vão se sentir, e a forma como cria-se uma unificação de imagem, porque se vocês forem parar para reparar, quando a gente vai conversar sobre o Nordeste, a gente não conversa da mesma forma como São Paulo e o Rio de Janeiro fazem, que é dessa distinção. Eles não se identificam como o Sudeste, mas sim como um eixo, e aí eles vão fazendo essa diferenciação de clubes. Mas a gente aqui, pelo fato da gente ter esses ataques, essa construção de estereótipos contra a gente através da proliferação da mídia, através da priorização de investimentos, através desse favorecimento que os clubes recebem, que a gente vai tentar se manter profissional aqui, mas convenhamos, né? Quem assiste futebol sabe que acontece muito esse investimento, esse favorecimento. A gente criou uma identidade de autodefesa muito interessante, cara, desses clubes eles se unirem para, de uma certa forma, se apresentarem com potência em relação ao futebol. Eles se entregam à competitividade de uma forma interessante. E são dinâmicas que o futebol ele consegue proporcionar, né? É interessante fazer isso. Sim. Eu sei, irmãozinho, sua opinião de volta aqui a perguntas perguntas humildes e respostas ácidas. Após essa análise, que conclusão você gostaria de chegar em relação a esse processo das torcidas mistas, cara? Cara, eu acredito que esse papel da rádio e da mídia em influenciar diretamente esse pessoal, próprio nordestino, a ir contra o seu próprio povo, é algo que vem velado com um certo preconceito ali, de querer enfraquecer uma região que já é enfraquecida naturalmente, e vendo o futebol como algo que estava crescendo cada dia mais no âmbito nacional, achar uma maneira de rebaixar esse pessoal que já é, de certa forma, muito, muito sofrido. E com isso, a mídia, a CBF, a Globo, como é citado, né, como a maior influência nessa parte, já que era uma rádio, que hoje é uma TV e... É sempre o principal veículo de comunicação do país, é bizarro isso. É o principal, é o maior, e é do Rio de Janeiro. E, então é isso que influenciou diretamente o crescimento do Flamengo, que hoje é considerado a maior torcida do Brasil, com 40 milhões, eles se orgulham muito disso. Mas quando você vai fazer uma análise minuciosa, você vê que a maior parte dos seus torcedores não estão concentrados no Rio de Janeiro, que é o local de origem do próprio time. E aí você vai parar para observar como isso aconteceu e você vai ver uma grande influência da Rede Globo. Você vê o dedo, lá ele, da Rede Globo presente nesse fenômeno. É engraçado como você repara que
Eles vão sustentando, fortalecendo a eles mesmos, entende? Tipo, eles vão construindo o ambiente pra ficar cada vez mais desigual, né? Cara, pra mim, cara, o que foi mais chocante dentro dessa pesquisa foi ver o Campeonato Baiano. Eu vou fazer também, junto com o episódio do Vitória, eu planejo colocar também parte dessa história do Campeonato Baiano e como que a mídia ela vai se desenvolver em relação a se relacionar com a competição. Mas é chocante você ver o quão tardio foi a exposição do campeonato, da competição, e como as relações televisivas, as relações dos contratos são absurdamente exorbitantes na comparação entre um e outro. O abismo é gigantesco. Então, uma polêmica que hoje se levanta novamente com o Flamengo querendo uma maior fatia na divisão de praças da exibição dos jogos com a nova organização da Libra. E o Flamengo, ele se levantou contra todos os clubes que fazem parte da mesma organização junto com ele, mas ele quer ainda permanecer recebendo exorbitalmente mais do que os outros times. E isso criou um movimento entre esses outros times, além do Flamengo, de ir contra esse manifesto da diretoria de querer aumentar a fatia do Flamengo. E times do Nordeste que estão inclusos na Libra, como o próprio Bahia e o Vitória, acho que na Fortaleza é da Liga Forte, acho que o Sport também é da Libra, e isso fez com que os times se revoltassem contra essa atitude de querer sempre, do Flamengo querer sempre sair por cima. Cara, e tipo assim, é bizarro, cara, você analisar a forma como que se porta a competição. Hoje em dia, inclusive, pessoal, a gente tá trazendo isso, mas é importante a gente ter essa conscientização da forma como que esses clubes, eles vão se colocar, a instituição vai se colocar a favor deles, e a gente construir até uma autodefesa pelo equilíbrio da competição. A gente vê o Flamengo aí todos os anos trazendo os jogadores mais caros possíveis. O Corinthians, que eu acho que é interessante mencionar aqui, o Corinthians, mesmo tendo um perfilamento identificado mais com o povão, o Corinthians é extremamente beneficiado em relação a esse aspecto, cara. O Corinthians, pelo fato de ser uma torcida muito grande e ter crescido também no exterior do seu estado, o Corinthians, ele consegue cavar privilégios dentro da corporação de uma forma, assim, impressionante. Mas o plano aqui é permitir com que você que está ouvindo tenha uma noção do que a gente está tentando dizer sobre esse processo de formação de torcedores, de crescimento de clubes, essa relação com a mídia, e construa um pouco dessa identidade com o Nordeste, sabe? Exato. De você pedir um pouco mais por essa igualdade, se conscientizar em relação a esse aspecto. Mesmo que você torça para os dois clubes, um de nós vê o problema, outro não vê tanto problema assim, mas você, enquanto nordestino, enquanto parte dessa cultura daqui também, porque é uma experiência que você consegue ter o bom dos dois mundos, né? E o ruim também. De você se posicionar em relação a isso, cara. É extremamente importante. A competição, o Campeonato Brasileiro é extremamente desequilibrado quando a gente vai comparar as outras regiões. Você pode falar que competições entre o Sul, o Sudeste e eu acho que Minas tem um certo equilíbrio, mas quando a gente vai falar sobre os outros estados que não receberam essa prioridade nos últimos anos, nas últimas décadas, você tem que se preocupar um pouco, cara. É importante que se tenha essa conscientização e que a gente promova o equilíbrio dentro do esporte cada vez mais, entendeu? E essa é a diferença. Oi. Os times do Nordeste, até que hoje em dia, conseguem ganhar uma visibilidade maior, mesmo com suas limitações. Porém, se a gente for olhar fora do Nordeste ainda, tipo times do Norte ou do Centro-Oeste, você praticamente nem conhece quem são eles. Se você parar alguém na rua e perguntar qual time do Acre, do Amazonas, a pessoa não vai saber responder se ela não for antenada com futebol. Então é algo que ainda, mesmo com a ascensão do Nordeste, esse ano a gente com 5 times nordestinos, mesmo que 3 deles já no final agora esteja quase caindo, mas se for olhar pelo outro lado, além do Nordeste, você não conhece nem quem são os times. É essa união e essa construção de identidade única que permite com que a gente tenha essa noção competitiva, sabe? Essa vontade, essa gana competitiva com os outros clubes. É o que dá força pra gente. Mas, infelizmente,
é necessário que outros times, como o do Norte, também sejam priorizados na hora de fazer a transmissão. É importante, cara. Extremamente importante. Até porque o futebol aqui brasileiro é tão diverso, cara. Tem tanta coisa. Você propôs esse debate no final do podcast sobre a solução para evitar os mistos. O que você quer dizer com isso? Não, algo que, tipo, pudesse diminuir essa influência que tem sobre os torcedores mesmo, tá ligado? Tipo, o que quer dizer, o que causa isso a gente já sabe, mas como diminuir isso, como evitar esses torcedores mistos? Cara, eu acho que já tá acontecendo isso de uma certa forma, porque a mídia agora já tá bem difundida, assim, se você for... Obviamente ainda existe a dominância da Globo, mas se você for pegar pra olhar, a gente tem mais outras formas de encaminhamento de comunicação, tá ligado? Porra, você vai ter vários portais de clubes, os próprios torcedores montam seus próprios canais pra se comunicar. Cara, eu acho que depende muito da fase dos clubes também. Eu acho que não tem como você... Dá pra reduzir o número, eu acho que já tá acontecendo, mas eu não acho que tem como erradicar isso. Porque, primeiro, que o dano já tá feito, e segundo, porque futebol é muito uma coisa de fase, entendeu? Os torcedores, eles aparecem dependendo muito da fase do clube, assim. Se o clube tá muito bem, ele obviamente vai chamar mais atenção dos torcedores novos, tá ligado? A gente tem que estar sempre pensando nisso. Mas o que é que você tava pensando na hora que você fez essa pergunta? Você tem alguma ideia do que você se refere? Não sei, eu tipo só queria complementar mais pra poder render mesmo. E aí, tipo, eu acho que, como você falou, as mídias alternativas. Eu acho que o próprio Instagram dos próprios clubes, tipo, oficial mesmo, do Bahia, do Vitória, principalmente do Bahia, que eu vejo mais sendo ativo do que do Vitória. Do Bahia ele tá sempre promovendo política pública, de querer aparecer mais na mídia, de fazer causa social, defender causas sociais. Aí sai, porra, dia do LGBT. Aí vai lá, faz um post, cria um videozinho produzido. Aí, porra, a TNT Esportes, que é um dos maiores sobre futebol no Instagram, vai lá e bota caralho. Ótima publicidade do Bahia sobre o dia dos LGBT, sobre o dia da consciência negra. Camisa absurda do Bahia sobre o dia da consciência negra. Então acho que isso também é algo que vai ajudando mais a colocar os times daqui na mídia. Então a questão das redes sociais está fazendo essa facilitação, mas como você falou também, a fase do time influencia. Então, puxando novamente sobre o Bahia, depois de se transformar em SAF, eu acredito que o crescimento dos torcedores locais tem sido evidente, assim. E também porque o Vitória, eu acho que pela fase que o time se encontra, assim, dá pra perceber até o engajamento, na verdade, no Vitória nos últimos anos, porque você vai ter vários torcedores que, tipo assim, pegou os últimos anos assim, meio que, sei lá, acho que não tava com muito tesão de assistir o jogo do Vitória, de engajar, dizendo que a torcida largou. Tô dizendo isso, mas eu tô dizendo que, assim, tipo, a proporção que o Vitória tem hoje não foi a mesma que o Vitória tinha na Série C. Pela questão do desânimo, pela forma como o clube estava gerindo, e que parece até que agora ultimamente está querendo se encaminhar para essa fase de merda de novo, porque não está sendo levado a sério, mas enfim. Aliás, eu vou falar sobre isso. Foda-se. Já estamos aqui falando de torcida mista mesmo, de time de futebol. Esse aqui é um assunto mais... A gente está tentando ficar mais fixo na atualidade, então a gente vai fazer isso. Cara, o Vitória, eu acho que o Vitória, ele tá explorando muito a imagem do torcedor que está engajado no estacionamento, mas não tá fazendo jus a esse apoio, cara. Tipo, o nicho dele pra fazer os posts, pra fazer as coisas, tá muito associado esse rapaziada que vai no estacionamento, o Vitória, quando vai lançar a mídia, pagodão, lança o pagodão, lança coisa do estacionamento, lança foto do pessoal lá. Ele tenta levantar esse senso de comunidade dentro do clube, ele é bem nichado, ele não se abre pra outras coisas de forma tão intensa. Apesar de que eu acho até que ultimamente tá tendo até, lançou agora, foi a camisa do Outubro Rosa, se eu não me engano. Sim. Lançou a camisa do Outubro Rosa e todo ano eles lançam a camisa da conscientização negra. É uma identificação com o clube, apesar de eu não ter gostado da camisa esse ano. Isso aí é a parte. Apesar de eu não gostar muito, houve a tentativa, tá ligado? Houve a tentativa. A parte do Vitória, isso falando algo que eu vejo dos próprios torcedores no Twitter, ainda falta essa parte das políticas públicas, tá ligado? Porque, por exemplo, no dia do aniversário,
entre aspas, da ditadura, 1º de abril. O Vitória não fez nenhum post Nada. sobre. Bizarro, Não postou bizarro, nada. bizarro. Tipo, literalmente Marighella, que é um dos caras que lutaram ativamente contra, era torcedor do Vitória. Bizarro, E não bizarro, teve bizarro. nenhum post exaltando o Marighella. E tipo, isso é bizarro demais. Pera aí. Cara, porra, tinha um negócio que era a Brigada Marighella, cara. Eu não tenho uma lembrança agora, mas era uma associação com o Vitória, cara. Tipo, o Vitória tem coisa, cara. O Vitória tem coisa, cara. Tipo, porra, parece que, sei lá, cara, às vezes o Vitória esquece um pouco que mudou o perfil, tá ligado? Ou será que não? Ou será que... Isso é uma coisa que eu vou até falar no episódio do Vitória. Cara, é isso, eu acho que o clube, ele, assim como o capitalismo, lá vem um momento, a foice e o martelo, porra, ele explora o que é bom, mas ele não tá lá pra, tipo assim, engajar, tá ligado? De uma forma que seja interessante. Ele não apoia de verdade, entendeu? Ele não tem esse engajamento de se manifestar a favor do povo que apoia ele, de verdade. Porra, o Vitória, ele coloca ingresso, cara. Ele tá fazendo essas promoções agora porque o clube tá em má fase, mas ele não tá pensando que, tipo assim, é porque o torcedor ele vai sair de longe e vai chegar lá, muitos, né, saem de longe e vão chegar lá, e o time está mal nas competições, ou então porque tá muito caro e aí o torcedor não tem condição de pagar. Ele tá pensando que o público vai ficar abaixo porque o time tá perdendo. Ele coloca, quando o time tá em boa fase, ele coloca dos ingressos mais exorbitantes possíveis, cara, e é um time que se situa em Canabrava. Os torcedores, em sua grande maioria, estão lá também. Então eu acho injusto a forma como o Vitória, ele não consegue se comportar diante as necessidades de sua torcida, cara. E assim, até mais, a cobrança do Vitória é até mais do que o Bahia, porque o Vitória se identifica muito mais, porra, com a periferia, pelo fato de se localizar dentro de uma, porra. Ele tá próximo de Pau da Lima, tá próximo de Canabrava, tá próximo da 7 de Abril, Regional, Castelo Branco. Pô, o Vitória tá próximo de todos nós aqui, cara, Vila Canária. E o Vitória, você vai ver, a maioria do público são pessoas que tem que pagar 200, 300 conto por jogo, no jogo do Vitória. Por semana você tem que tirar 200 conto. Que porra é essa? Um time que não entrega o valor que cobra ainda. É isso, tipo, porra, que porra de valor é esse, cara? Parece que eu tô pagando pra ver o jogo do Real Madrid, pô. Não existe o engajamento do clube em relação às necessidades do torcedor. Ele obviamente dá espaço para o pessoal do estacionamento fazer as festas, os paredões, tem aquela coisa daquele engajamento da torcida, mas preciso de mais. Isso não é o suficiente. Eu preciso de mais. Porra, você dá espaço de estacionamento é ótimo, mas e aí? Uma boa parte da torcida, eu acho que o pessoal, o sócio, ele tem, obviamente, os descontos. Mas, tipo assim, aí que não tem como pagar o sócio. O sócio também é caro. Não é caro, cara. O sócio é caro, cara. Não é barato, não. Você não. Porra, deixa eu olhar o valor atual, porque eu também não pago sócio torcedor, que se foda. Eu não tenho dinheiro pra isso. Desculpa. O apresentador aqui é Mendiguinho, tá? Mendiguinho. Não tem como. Porra, aqui, ó. Você vai ter 50% de desconto no estacionamento do Barradão em dias de jogos. Participação em ações exclusivas. Não tô vendo aqui, deixa eu ver. Calma aí. 80% de desconto nos setores arquibancada ou cadeiras no Barradão. Porra, caralho, a promoção tá boa agora já. 63 ao mês. Caralho, Vitória engajou. Que porra é essa? Só porque eu falei. Mano, tava muito caro, viado. Eu juro por Deus. Tava tipo uns 200 conto, viado. Que porra é essa? Você não ganha o acesso grátis. Você tem que pagar ainda 20%. Sim, mas 20% de 100 conto. Pô, mas todo jogo e junto 20 com a mensalidade. Você estaria pagando 80 ao mês. 80 ou 100. Se você for Isso Isso sendo otimista, tá ligado? Porque os jogos geralmente tá tipo 120, 150, às vezes cai 200. Deixa eu ver os últimos ingressos. Eu acho que teve um jogo que eu não fui porque tava tipo em 200 contos. Tava caro, velho. Tava caro. Vitória tava pegando a boa fase, Vitória começou a ficar carinho. Não tenho como ver agora quanto é que tá o valor, mas enfim. São essas coisas. Se eu não me engano, teve um tempo que eu vi o documentário do Romário, cara. E o Romário, ele falava de um
um setor que tinha no Maracanã que era meio que o do povão, tá ligado? O pessoal pagava uns 2 contos. Não sei, eu não me lembro, mas era um valor assim, bem pequenininho. O pessoal ficava em pé lá, olhando o jogo. Porra, cara, é um... Isso tinha aqui também, tanto no Barradão quanto na Fonte Nova, só que algo que foi se perdendo, tá ligado? Sem motivo, porque os dois times necessitam desse setor, deveria voltar a ter. Eu lembro que o Bahia tinha um setor sudeste que chamava, que era R$40 inteira e R$20 a meia. Não tem mais. Porra. Bizarro. O cara tinha que ter um setor popular, cara. Não dá pra ficar sem, pô. Não dá pra ficar sem, cara. É realmente, tipo assim, eu fui dar uma olhada porque eu me lembrei que teve uma tentativa dessa há um tempão atrás, eu me lembro que eu era garota, assim, que foi quando minha tia me levou pra um dos jogos, que era um setor popular no Barradão. Aí eu tô olhando aqui, tava tipo 10 e 40 contos. Eu não tenho a memória exata de foi exatamente esse o valor que minha tia pagou. Mas realmente estava bem barato, tá ligado? A primeira vez que eu fui na Fonte Nova, o ingresso tava R$10. Pois é. Foi um contexto muito específico, porque foi 2021, no final do ano, e o Bahia estava brigando para não cair. Ele precisava ganhar o jogo para ter algum tipo de chance de se salvar. E aí eles botaram R$10 e R$20 o ingresso. Às vezes que eu fui no Barradão também, eu acho que eu paguei da outra vez foi 17 e outra vez foi 20. Não são valores exorbitantes, tá ligado? Mas você vê que enche o Barradão todo, pô. E eles só fazem isso quando o time tá se lascando, tá? Pô, o time vai cair amanhã se não ganhar hoje. Aí a torcida é necessária, mas até lá 200. Até lá 200. Pagar 200. Porra, pelo amor de Deus, cara. Enfim, esse foi um momento de discussão, né? De debate. Tem mais alguma coisa pra conversar? Rapaz, não sei, velho. Realmente, esse último momento foi papo de leigo, são reclamações de 2 torcedores, né? De ele do Bahia, eu sou do Vitória. Como deu pra perceber, e aí você fica com essa conversa do final. Se vocês gostarem, né? Se inscrevam no canal. Que é realmente o que mostra pra gente que os times locais estão afastando o seu torcedor, ou aquele que poderia virar o seu torcedor deles mesmo. E eu acho que vai ficar mais complicado agora com o Bahia virando parte do grupo C, porque vai ficar a diferença já é grande também. Vai ficar gourmet. Cara, o jogo da Libertadores aqui foi quanto? Do Bahia eu paguei 60 conto. Tá bom. Tá bom. Você é só... Não, foi no setor lá de cima, aquele. Tem que ver. Desgrama. Porra, embaixo. Embaixo acho que tava 120. Eu paguei 60 na meia. A inteira tava 120. Porra, 120. Cara, imagina essa porra, velho. 120 pro cara que... O cara que vende bala. O cara que vende bala paga 120, pô. Não dá. Bizarro. Loucura isso, pô. Bizarro essa porra, velho. O cara, que assim, a gente tá falando de argentino sozinho. Pagando pra família toda, deve ficar quanto aí? Bizarro. Imagina, o cara vai com o filho. Tem gratuidade até 10 anos. Aí você vai levar seu filho com mais de 10 anos, você tem que pagar o seu dele. E aí você vai pagar, tipo, você sendo adulto, você vai pagar o seu inteira e do seu filho a meia, 200 conto aí. Brincando. Além de que você vai levar seu filho, ele vai querer comer pipoca, vai querer comer churrasco, vai querer beber refrigerante, então, tá ligado? Fonte Nova que já tem vários vídeos da Fonte Nova sendo maltratada pela gestão do clube. Maltratada, de tipo assim, não limpar, tá ligado? Porra, nem é isso tudo. Enfim. Acho que é isso, velho. Eu não tenho mais o que desenvolver. Eu só quis levantar essa pauta para que vocês sejam mais críticos em relação à forma como o clube se porta com o torcedor. E os vídeos são interessantes, os vídeos individuais dos clubes são interessantes para vocês pensarem no perfilamento do clube, né? Também. Surgiram, como se desenvolveram e como chegaram ao que estão hoje. Perfeito. É isso, até o próximo episódio. Quem chegou até aqui. Fechou, então. Tchau, tchau. Graças a Deus. Tchau, rapaziada.